Bom dia, crianças lindas do Senhor Jesus. Todos bem? Com certeza sim, porque o nosso fiel e bom mestre, ele cuida de nós porque ele é maravilhoso, não é? Ele derrama sobre nós todos os dias as suas bênçãos, né? As bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. Bênçãos que somente ele derrama sobre nós e que mesmo em tempos tão difíceis, a gente pode gozar da paz dele, a verdadeira, não é? Pois só a paz de Cristo ela é verdadeira, ela é única. Turma, hoje eu trouxe para vocês mais uma bela contação. A história de hoje se chama Parábolas e seus ensinamentos. Mais um pouquinho da vida de Jesus. Turma, mas antes de iniciar esta contação, vamos fazer uma pequena oração. Então todo mundo mais uma vez, fecha os olhinhos e abaixa a cabeça em respeito ao nosso fiel e bom mestre. Senhor Jesus, muito obrigada por nos guardar todos os dias. Senhor, os tempos são maus, mas o Senhor nos disse que teríamos aflições. Mas também o Senhor disse que nós tínhamos que ter bom ânimo, porque o Senhor havia vencido o mundo. E o Senhor também prometeu que ficaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a sua gloriosa vinda para nos buscar. Senhor Jesus, é por causa da tua presença que nós, teus filhos, nossa família, nós crianças, conseguimos passar por tempos tão difíceis. Com o Senhor, nós podemos todas as coisas. Sem o Senhor, não podemos nada. Muito obrigada por tua santa presença. E assim todos dizem amém. Então vamos lá, turma. Parábolas e seus ensinamentos, vida e obra de Jesus. A missão que Jesus cumpriu entre os homens fez com que ele visitasse muitas cidades na Galileia, onde passou a maior parte de sua vida, e em algumas espalhadas pela Palestina, pois era necessário que todos os homens conhecessem os ensinamentos e palavras divinos. Olha Jesus sentado lá no meio dos discípulos, ensinando, pregando. Vamos conhecer um pouquinho dos ensinamentos? Jesus trouxe grandes ensinamentos aos homens. Em muitas ocasiões, ele falava por parábolas. O que são parábolas, turma? São pequenas histórias. Os ensinamentos e as parábolas muitas vezes eram transmitidos diretamente aos apóstolos, que ouviam Jesus com muita atenção, pois em alguns momentos era difícil compreendê-lo. E por isso é que Jesus utilizava histórias, porque todo mundo gosta de ouvir uma boa história, não é? Eram pequenas histórias para grandes ensinamentos, ensinamentos para a vida. Olha o Senhor derramando bênçãos sobre o nosso planeta. Certa vez, Jesus falou aos apóstolos: sejam como os criados que esperam por seu dono, sempre vigilantes. Pedro, confuso, perguntou: Mestre, esta parábola, esta história é para nós? Respondeu Jesus: quem é o servo em quem o Senhor pode confiar? E digo mais: quanto maior for a confiança que o Senhor depositou no servo, maior é a responsabilidade do servo. Portanto, turma, nós temos que cada vez mais depositar a nossa confiança toda em Jesus. Quanto mais confiança depositarmos nele, mais responsabilidade ele dará para nós. Num sábado, os discípulos de Jesus colhiam espigas no campo. Porém, nesse dia, não era permitido comer, tinha de se jejuar, segundo a tradição judaica. Os fariseus, indignados, foram reclamar a Jesus. Veja, seus discípulos estão comendo em dia de jejum. Jesus, ajudando na colheita das espigas, voltou-se para os fariseus, os encarou com muita sabedoria, dizendo: olha o que Jesus disse. Vocês, por acaso, não se lembram de quando Davi,
entrou no templo e comeu os pães que eram para os sacerdotes? Não se lembram de que ele os comeu só porque tinha fome? Que mal há em colhermos espigas se temos fome? Ora, não cometemos nenhum pecado, não é verdade? Eles ficaram confusos, os fariseus. Olha Jesus sabiamente falando com eles. Os fariseus não tinham nem o que falar, pois Jesus era também Senhor do sábado. Num outro sábado, Jesus pregava a palavra de Deus numa sinagoga. Sinagoga é uma espécie de templo onde os judeus se reuniam. Quando lá chegou uma mulher que tinha as costas encurvadas. Havia 18 anos. Mulher, você está livre de sua doença, disse Jesus, impondo as mãos sobre a cabeça dela. Olha que alegria que ela ficou. Glória a Deus, obrigada, Jesus! Exclamou a mulher, muito feliz. Turma, mas teve alguém que não gostou dessa cura. Olha só porque foi no sábado. Mas o chefe da sinagoga ficou indignado, pois Jesus, além de pregar, curava no sábado. Olha o que este líder falou para Jesus: 6 dias são para o trabalho, por isso, venha em qualquer desses dias, mas não no sábado, dedicado ao descanso, bradou o chefe à mulher. Jesus interveio. Ora, você não dá de beber ao seu boi ou ao seu jumento no sábado? E por que esta mulher deve esperar mais um dia para ser curada, se já esperou 18 anos? Eles não tiveram como falar outra coisa para Jesus. Ficaram em silêncio, pois não dá para argumentar com Jesus, né? Ele é sábio, ele é o fiel e bom mestre. Em outra ocasião, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que havia cometido adultério, ou seja, ela tinha traído o marido, querendo testar Jesus, pois a lei de Moisés dizia que toda mulher adúltera deveria ser apedrejada. Eles indagaram, perguntaram a Jesus: esta mulher é uma adúltera, não devemos então apedrejá-la? Bom, segundo a lei, era isso que deveria fazer, não é, turminha? Mas o que será que Jesus respondeu? O que será que ele fez? Olha Jesus, em sua infinita sabedoria e bondade, não permitiu que eles atirassem pedras contra a mulher. Simplesmente ele respondeu aos escribas e fariseus com um desafio: aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Olha só, e tinha alguém ali sem pecado, turma? Eram todos pecadores. Então, olha só o que aconteceu. Como todos eram pecadores, logo foram embora e não jogaram nenhuma pedrinha sequer na mulher. Olha Jesus lá com ela, fazendo ela levantar do chão. Vendo que todos se haviam retirado, Jesus disse à mulher: está salva, mulher, vá para casa e não volte a pecar. Olha, Jesus salvou a vida dessa mulher de ser apedrejada até a morte. E olha a mensagem bíblica que o Senhor Jesus deixou para nós, em especial para vocês, criancinhas do Senhor. Jesus abraçou as criancinhas e abençoou-as, colocando suas mãos sobre elas. Esta mensagem que Jesus deixou para nós está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 16. Jesus, ele ama as crianças. É por isso que eu estou aqui, cumprindo este mandamento, cumprindo esta ordem. Estou ensinando a vocês, porque esta é a vontade do Senhor.
Crianças lindas, espero que vocês tenham gostado desta história. Ouçam essa história com a família de vocês. Se puder, com devido distanciamento, sem aglomerar, chamem algum amiguinho, algum priminho para poder ouvir junto com vocês e peçam para algum adulto abrir a Bíblia para vocês lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 16, para vocês lerem este versículo lá no livro de Marcos, tudo bem? Crianças lindas, vamos terminar esta nossa contação mais uma vez com oração. Como eu sempre digo a vocês, orai sem cessar. Nós temos que orar para cada vez mais termos sabedoria, termos entendimento para passarmos por tempos tão difíceis, não é? Porque o Senhor Jesus, Ele nunca falou que ia ser fácil, mas Ele prometeu que nós venceríamos o mundo porque Ele havia vencido. E mais uma coisa maravilhosa que Ele disse, Ele também prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até a sua volta gloriosa para nos buscar, para morar no céu com Ele em santa luz, em santa paz. Então, enquanto estivermos aqui neste mundo, oremos, busquemos e leiamos a palavra do Senhor todos os dias, sem cessar. Então, turma, fecha os olhos e abaixem a cabeça em respeito ao fiel e bom mestre. Senhor Jesus, muito obrigada por compartilhar conosco mais esta história. Muito obrigada por cuidar de nós em tempos difíceis, em tempos fáceis. Muito obrigada pela tua graça derramada sobre nós todos os dias. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Senhor Jesus, mais uma vez afirmamos, sem o Senhor não dá. Mas com o Senhor somos mais que vencedores. Com o Senhor podemos todas as coisas. Obrigada desde já pela semana maravilhosa que se inicia. Fica sempre com a gente. Nós te amamos, Senhor Jesus. E assim todos dizem amém. Até a próxima história, turma.